Cara, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer literalmente uma lavagem cerebral dentro da sua própria cabeça para você se tornar literalmente irreconhecível. E sim, isso é possível. É possível que em 3 meses, 6 meses você se torne uma outra pessoa diferente do que você era. Então, se hoje você de fato se sente descontente com a sua realidade, descontente com o mundo que você vive atualmente, digamos assim, se tudo que você faz parece demandar um grande esforço, ou se você acha que aquela versão que você deseja ser está muito distante de você mesmo, você literalmente precisa passar por um processo de lavagem cerebral, cara. Não é brincadeira, é como literalmente pegar uma mangueira e enfiar dentro da sua cabeça e limpar as coisas que estão aí. Porque veja, você já passou por uma lavagem cerebral, só que a diferença é que você passou por uma lavagem cerebral para inserir coisas. A lavagem cerebral que a gente quer ter agora, a partir de agora, é literalmente uma lavagem que tira as coisas da sua cabeça, que faz você retomar o poder. Então, se você sente que está estagnado, que precisa mudar, esse vídeo é literalmente para você. E eu vou te contar, eu sei que isso aqui não é muito conveniente falar, mas eu vou realmente contar por que fazer uma lavagem cerebral é tão importante e por que eu decidi fazer um tempo atrás. Tudo começou absolutamente quando eu estava indo fazer a minha carteira de de trânsito, né? CNH, digamos assim. E esse evento marcou minha vida e foi ali que eu decidi começar a mudar, basicamente. Cara, eu tava pra fazer aquela prova de moto e aí um cara chegou e falou pra mim assim, cara, ninguém passa na prova de moto aqui. Todo mundo reprova, poucas pessoas passam. Cara, eu juro pra você que ele foi o único que reprovou. O cara conseguiu ser o único que reprovou. E, interessantemente, eu ouvi o que ele estava me dizendo e quase reprovei também. Só que eu também fui o único que quase reprovou. Todo mundo passou. Então, aquilo ali, na época eu vivia de modo muito inconsciente. Sabe quando você vive uma vida que você não... Cara, você não sabe o que você está fazendo, você está simplesmente vivendo? Foi aí que eu comecei a tentar entender o poder da nossa própria mente, o poder da nossa própria... digamos assim, das nossas próprias crenças, dos nossos próprios pensamentos. E aí eu decidi mudar, decidi fazer uma lavagem cerebral. Então, toda vez que você ouvir uma palavra como todo mundo é isso, ou todo mundo aquilo, mundo é isso ou mundo é aquilo, pode ter certeza que a partir de agora você deve reparar. Porque o mundo que esta pessoa que está falando para você trata-se do mundo dela. E o mundo dela é a consequência do que ela pensa, do que ela sente e do que ela vive. Assim como aquele cara reprovou na autoescola porque ele pensava que todo mundo reprovava, ele foi o único que reprovou. Porque o mundo pra ele era aquilo que ele acreditava. E aí a gente entra no primeiro ponto da lavagem cerebral nesse vídeo. Isso aqui você não vai ouvir em nenhum lugar. Se você ouviu sobre isso aqui, as pessoas te contaram de modo muito superficial. Tudo que eu vou falar com você é literalmente algo muito profundo e eu nem sei se esse vídeo vai ficar no ar, porque... Não porque eu não queira dar esse conteúdo pra você, mas é porque é uma coisa tão antissistema falar isso que realmente é complicado. Mas vamos lá, o poder da sugestão. O poder da sugestão. Cara, isso aqui é mais importante do que você imagina. Eu vou tratar de 3 aspectos aqui com você, primeiramente. Tá pegando a câmera aí? O poder da sugestão. Eu vou tratar de alguns aspectos com você. O primeiro aspecto é o aspecto cultural, ou seja, o aspecto macro da coisa aqui. Depois, eu vou tratar do aspecto familiar, que são as suas inter-relações familiares ou as suas inter-relações com as outras pessoas. E depois eu vou falar do indivíduo. Então, o CFI, digamos assim. Vamos começar pela cultura, que é um dos pontos mais importantes. Cara, você tem que compreender finalmente que tudo o que você vive hoje, tudo se tratou de uma sugestão que alguém fez pra você. Quando você era criança, falaram, olha só, você deveria passar em tal prova, você deveria fazer tal coisa, você deveria pedir permissão para fazer tal coisa. E você aceitou isso como realidade. E o ser humano, ele aprende por meio de sugestões. Sugestões das pessoas próximas, sugestões da cultura. E tudo que você é, trata-se de uma sugestão que alguém lhe fez. Você nunca foi obrigado a fazer nada. Mas como você estava muito suscetível na sua infância, você aprendeu a fazer todas essas coisas. E qual que é o primeiro nível de sugestão que a gente tem e que ninguém percebe? A cultura. A gente vai começar pelo primeiro aspecto de sugestão da cultura, que é a música. A música é um dos elementos mais importantes porque elas fazem parte da cultura. Aqui entra um ponto importante. Sabe por que os seus relacionamentos tendem a dar errado? Por causa da música. Sabe por que tudo o que você faz na sua vida, referente ao amor, à paixão, tende a dar errado? Por causa da música. Sim, eu quero começar tratando do primeiro tipo de música, que é o sertanejo. A gente passa uma vida inteira ouvindo sertanejo. Que o sinônimo de amar é sofrer, como dizia o Chitãozinho Chororó. Ou eu não vivo sem você. Ou o amor, você pra mim é tudo. Isso cria um condicionamento referente a uma outra pessoa e não amor.
O amor não é condicionamento. Então por que isso aqui é feito? Por que sempre é aquela questão de sofrimento? Ah, Taufik, mas eu ouço essas músicas, mas, cara, isso aí que você tá falando é loucura. Sim, se você entrar em um relacionamento agora, você vai ter aquela pequena sensação, aquela pequena insegurança, aquele pezinho atrás do tipo, será que eu vou ser traído? Será que vão me trair? Será que ela ou ele vai me trair? Será que não existem outras pessoas melhores? Sabe por que você sente essa insegurança nessas coisas? Porque você passou a vida inteira ouvindo que sinônimo de amor é sofrer, de que você não vive sem outra pessoa, de que o sertanejo cria um pensamento messiânico na sua cabeça. O que é o pensamento messiânico? O pensamento messiânico é: alguém vai vir me salvar, alguém vai mudar a minha vida para melhor e eu vou me sentir alegre, eu vou me sentir feliz. Então a sua vida passa a ser um espaço entre o fato de você achar que um amor ou uma outra pessoa que foi sugestionado por esse tipo de música que vai salvar a sua vida, trata a sua vida como se fosse um espaço entre duas dores onde esse amor entra aqui no meio. Ou seja, a sua vida é nebulosa aqui, ela é nebulosa aqui, mas ela deixa de ser nebulosa quando aparece uma pessoa no meio dela. Esse tipo de pensamento é o pensamento messiânico, é o mesmo pensamento da religião. Alguém vai vir me salvar, haverá um salvador que vai sair do céu e virá até mim e salvar toda a minha vida. Vai mudar o rumo da minha história, vai tirar os meus sofrimentos. Então a sua vida se trata de uma escuridão onde uma pessoa vai salvar você. E isso tudo foi feito por meio da sugestão. E qual que você acha que é o resultado disso? O resultado disso é o que a Bíblia já alertava há muito tempo, que é a idolatria. A Bíblia, por exemplo, ela alerta contra a idolatria não porque ela seja simplesmente um elemento religioso ou uma lei judaica, não. Mas se trata de toda vez que você externaliza o seu próprio poder para outra pessoa, a sua felicidade para outra pessoa, você se torna dependente. E maldito é o homem que confia no homem, não porque você não pode confiar no outro, mas porque se a sua alegria estiver no outro, você não é capaz de dá-la. E se você não é capaz de dá-la, você também sempre vai ter um recebimento do mundo de modo negativo. Ou seja, o fato de você colocar no outro as suas esperanças, a sua felicidade, te impede de fazer outras pessoas felizes. E por impedir você de fazer outras pessoas felizes, porque você está dependente dessas outras pessoas, da felicidade das outras pessoas, é o que impede você de receber algo. Então isso se torna um ciclo negativo feito por meio da cultura. Você está vendo como de fato a cultura é o primeiro aspecto de como a nossa mente é influenciada? Então você passa desde a infância acreditando que a ideia do amor é o sofrimento. E aí mesmo que você seja feliz durante um tempo em um relacionamento, aquele relacionamento acaba porque antes de você entrar nele você já tinha uma perspectiva de sofrimento herdada da cultura. Por exemplo, e isso aqui é tão sutil, isso aqui é tão sutil que se você abre, por exemplo, um programa de TV, sabe aqueles programas de domingo à tarde onde o apresentador ele está dando dinheiro para as pessoas ou ele está fazendo alguma ação beneficiária para as pessoas e mostrando isso para você? E não só fazendo uma ação para beneficiar as pessoas, mas reformando um carro. Eu quero que você relembre algum programa que você assistiu. Eu não quero falar nomes aqui, entende? Eu não quero realmente falar nomes. Mas toda vez que eles mostram isso pra você, do tipo, olha só, eu estou dando isso aqui pra outra pessoa, eu estou ajudando outra pessoa, eu estou distribuindo isso pode ser naquela emissora famosa que a gente tem, ou pode ser nas outras, ele está te condicionando a acreditar que você só condicionando, ele está colocando uma condição pra você acreditar que você só recebe coisas dadas. E quem gosta mais que você só recebe coisas dadas? O sistema. O sistema quer que você acredite que você só consegue conseguir coisas se antes ele te dá. Por isso que ele te condiciona muitas vezes a fazer uma faculdade, a fazer um estudo. Porque ele está falando, olha, se você fizer isso, você ganha aquilo. Eu te dou aquilo. E essa questão de eu te dar aquilo, ela tira basicamente o seu poder de escolha, o seu poder e a sua autonomia, porque você passa a colocar tudo isso nas mãos de um sistema. Tudo isso você passa a condicionar. Só que se a gente olhar para a natureza, se a gente olhar para o mundo como um todo, você vai ver que você não precisa de nenhuma faculdade para plantar uma semente, ela crescer e você se alimentar dela. E por que a gente acredita que para sobreviver você precisa de um longo período de estudo? Porque assim eles conseguem condicionar o seu salário, conseguem condicionar a sua mentalidade, conseguem condicionar basicamente tudo que você pensa. E tudo isso veio herdado da cultura, da questão de você achar que os outros precisam dar alguma coisa para você, de que o sistema precisa dar alguma coisa para você. E isso vem da onde? Da sua escola. A sua escola que condicionava as suas notas e as suas permissões de fazer coisas basicamente ao quanto você performava nos limites que eles colocavam.
Ou seja, você sempre foi inteligente, mas a escola, se ela te deu 0 em uma prova, na verdade ela estava dizendo que você era burro. E isso fez uma sugestão para você. E essa sugestão faz com que você, no futuro, fique condicionado a trabalhar para as outras pessoas ou viver de acordo com o que as outras pessoas falam para você, porque você herdou esse comportamento da cultura. Tá compreendendo? E depois, porque basicamente quase toda a vida do ser humano aqui na parte da cultura, ela foi herdada e ela foi condicionada a viver nas escolas, posteriormente nas faculdades, obviamente, né? Faculdades, depois empregos, enfim, tudo isso te condicionou a acreditar que o seu poder está fora de você. Como você passou a sua boa parte seguindo um script invisível dentro da cultura, você teve pouco tempo com a sua família. Só que o que você tem que pensar nisso tudo é que a sua família ela também estava seguindo o script da cultura. Porque os filhos não mais ficam com os pais, os filhos não mais desenvolvem uma relação com os pais, mas os pais têm que trabalhar agora várias e várias horas, deixar os seus filhos na mão da cultura, deixar os seus filhos na mão do sistema escolar, por exemplo. Isso faz com que os pais sejam ausentes. E toda vez que os pais são ausentes, ou se eles são presentes, mas na maior parte das vezes ausentes, eles ainda assim exercem um grande nível de influência sobre você. Então essas sugestões, elas acontecem literalmente a partir do momento em que você ouve figuras de autoridade. Então, se você ouvia de algum tipo de figura de autoridade que ganhar dinheiro é difícil, ou que literalmente o amor é sofrido, ou que literalmente tudo dá errado, ou que sei lá, cara, alguma coisa que te condiciona. Eu digo sei lá, porque só você sabe o que você ouviu dos seus pais, dos seus professores, dos seus padres, como eu sempre dou exemplo aqui, que te condicionou a viver por meio de uma sugestão negativa. E tudo isso, todo esse arcabouço de coisas aqui, fez com que no seu individual isso formasse pensamentos negativos. Então, tudo isso que você foi sugestionado, na verdade, tornou-se pensamentos negativos, pensamentos de eu não vou conseguir, eu não sou suficiente, eu não sou bom, eu não sou amado, será que eu vou ser traído? Todas essas coisas geraram pensamentos, esses pensamentos geraram emoções e essas emoções atraíram coisas para a sua vida. Então, veja que você já sofreu uma lavagem cerebral. Isso aqui já foi feito em você, porque em todos os níveis você foi sugestionado. Então, a sugestão acontece mais ou menos assim. Imagine você entrar em um banco e aí você começar a olhar para a cara de um amigo que você encontrou dentro daquele banco de dinheiro no caso, e começar a falar para ele, cara, como você tá diferente, parece que tá pior assim, você tá meio pálido. Se o cara aceitar aquela sugestão, ele realmente vai ficar pálido depois de um tempo, entendeu? Se você tá dentro do avião e começa a falar para uma pessoa, caramba, esse negócio tá balançando, e a pessoa aceita aquela sua sugestão, ela depois de um tempo vai entrar em pânico também. Assim como eu quase aceitei a sugestão do carinha lá, falando que todo mundo reprova. E literalmente aquilo entrou 1 milésimo de segundo na minha cabeça e fez aquilo. Agora imagine você consumir músicas, você viver em sistemas escolares, depois sistemas de emprego, depois de pessoas, enfim, imagina se viver tudo isso, quanto tudo não está sendo sugestionado. Então isso cria vozes dentro da sua cabeça que não são você. Beleza, mas agora a gente falou de só o aspecto de como você foi sugestionado, de como isso afetou a sua vida. Só que, obviamente, se isso aconteceu para o lado negativo, isso também pode acontecer para o lado positivo. O que você precisa compreender é que tudo que você quer que te sugestiona. Então, se você, por exemplo, vai dormir e fala, esse sono vai me restaurar, ele vai te restaurar. Se você, por exemplo, fala, falar com pessoas é bom e eu conheço várias pessoas, eu sou comunicativo e a sugestão que eu vou me dar para isso é dar bom dia para alguém. Então, toda vez que você dar bom dia para alguém, na sua cabeça você se torna alguém muito mais comunicativo, bonito e bom. Isso acontece porque você está sugestionando a si mesmo. Assim como tudo te sugestionou para o negativo, você tem a oportunidade de agora definir as suas próprias sugestões. As suas sugestões. Entende? Então, se você pensa assim, cara, por que isso aqui é tão importante, cara? Você precisa compreender que um movimento que você faz na vida, ele modifica completamente a sua vida. Um movimento que você faz modifica completamente o universo de coisas. Então, se você decide fazer uma caminhada, uma corrida, um exercício, se alimentar melhor, ler mais livros, chegar em pessoas diferentes, tudo isso faz com que você modifique o mundo. Porque lembra que eu falei pra você do exemplo daquele cara? O mundo daquele cara que me deu a sugestão de reprovação era o que ele acreditava. Então o mundo é você. O mundo é assim porque você é assim. Então o que você chama de mundo nada mais é do que você mesmo. Porque ao mesmo tempo que tem gente nascendo, tem gente morrendo. Certo? Morrendo. Então, nossa, escrevi tudo errado aqui, vou apagar. Enfim.
Erros do caminho, eu não me culpo por isso, você também não deveria se culpar. Mas ao mesmo tempo que tem gente nascendo, tem gente morrendo. Por que você só repara nas pessoas morrendo? Porque o mundo é você. Você foi sugestionado à negatividade. E não é à toa. Não é à toa que as manchetes de notícias são sempre negativas. Não é à toa que o Brasil parece estar sempre em crise. Pra quê? Porque quanto mais o seu poder fica, assim, colocado na mão de outras pessoas, menos poder você tem. É óbvio. E isso é nítido. Então você precisa entender que você precisa parar de se sugestionar pro lado negativo. Agora a gente vai entrar no segundo ponto que é muito parecido com isso. Que é o poder da crença. Cara, você tem que entender que o esforço da sua vida inconsciente é para que o mundo caiba dentro daquilo que você acredita. Não importa, isso aqui é inconsciente, porque foi herdado, e enquanto você não se sugestionar de modo diferente, você sempre vai acreditar. Enquanto você não se sugestionar de modo diferente, você vai fazer um esforço tremendo para que o mundo caiba dentro daquilo que você acredita. Então, uma pessoa que inconscientemente acredita que o amor é negativo, por incrível que pareça, essa pessoa vai dar um jeito de se relacionar com as piores pessoas. Uma pessoa que acredita que o dinheiro é suado, que o dinheiro é difícil porque ouviu essa narrativa dos pais, ou da escola, ou da cultura, enfim, e que acreditou nisso e que não soube se sugestionar diferente, como eu falei, ela vai dar um jeito de boicotar os próprios projetos. Uma pessoa que, por exemplo, acredita que, vamos por aí, que você é burra, cara, porque passou uma vida inteira ouvindo esse tipo de sugestão, ela vai dar um jeito de nunca ler livros, de procrastinar, de não ir pra frente. Então você tá fazendo um esforço quase que absurdo pra fazer com que o mundo caiba dentro daquilo que você acredita. E isso é natural, isso é realmente assim. A nossa mente funciona dessa forma, mas você precisa mudar o que você sabe sobre as coisas. Então, a partir desse vídeo, você vai literalmente pensar, cara, o que eu acredito sobre o amor? O que eu acredito sobre o dinheiro? O que eu acredito sobre a burrice ou a riqueza? E você vai literalmente moldar aquilo que você quer acreditar, em vez de simplesmente acreditar naquilo que os outros querem que você acredite. Porque o que os outros querem que você acredite é um comportamento herdado. É um comportamento primário herdado, entendeu? Então, o que você tem que fazer agora é escolher o que você se sugestiona, o que você acredita de fato sobre as coisas. E não simplesmente acreditar que as coisas são o que são, porque tudo é mente. Então, basicamente, você olha para um violão, que eu tô olhando aqui, você olha para uma lâmpada, você olha para um livro, tudo isso saiu dentro da mente de alguém. E toda vez que você decide acreditar em algo que as pessoas falaram para você sobre determinados termos, você na verdade está acreditando sobre a mente de outra pessoa. As sugestões que você ouviu desde quando você era criança por aqueles 3 aspectos que eu falei. Então, literalmente, você precisa escolher no que acreditar, porque não importa o que você faça, você sempre vai fazer um esforço para caber dentro daquilo que você mesmo acredita. Entende? E não tem como se livrar disso. Isso é natural. Você não pode simplesmente falar, não, eu não vou fazer isso. Não, você vai fazer isso. Então, você literalmente tem que mudar aquilo que você sabe. Aqui a gente entra no terceiro ponto, que basicamente, depois de ter falado da sugestão, das crenças e basicamente agora a gente vai falar sobre autoimagem, cara. Tudo isso molda o que você sabe sobre você mesmo. Entende? O que você sabe sobre você, se até agora você não tomou rédea, digamos assim, daquilo que você decide acreditar, daquilo que você vê, daquilo que você, enfim, daquilo que você acredita, você é simplesmente aquilo que você passou. Então você pode estar vinculado muitas vezes a problemas, e você pode realmente achar que é problema, que você é um problema, de que você é o errado, ou enfim, qualquer coisa do tipo. E tudo isso foi feito literalmente para a sua imagem ficar distorcida. Então, uma pessoa que acredita que fielmente que é burra, ela nunca vai conseguir passar em nenhuma prova. Não porque ela não tenha capacidade, mas porque como que ela vai ir contra aquilo que ela acredita? Não tem como, ela precisa trocar aquilo que ela acredita de fato. Uma pessoa que acredita que vai ser sempre sofrida e sempre pobre, não tem o que ela faça, ela sempre vai tentar confirmar aquilo que faz parte da autoimagem dela. Então, literalmente, você precisa passar por o que eu sempre falo, por uma morte simbólica. A morte simbólica de não ser mais você. A morte simbólica de não mais acreditar naquilo que você acredita, caso seja negativo, obviamente. E decidir acreditar naquilo que você quer. E decidir mudar aquilo que você quer. Porque, veja, não importa o que uma pessoa faça, não importa quantos esforços ela coloque em alguma coisa. Se a autoimagem que ela tem é de uma pessoa sofrida ou de uma pessoa que não tem dignidade sobre alguma coisa, não importa o que ela faça. Ela sempre vai voltar para o mesmo lugar. Ela sempre vai voltar para o mesmo aspecto dela mesmo que ela quer viver. Eu fui um pouco repetitivo nessa parte, mas é porque você precisa realmente compreender que isso aqui funciona assim. E isso tudo é muito fácil de mudar.
Isso tudo é muito simples. E o que você precisa fazer a partir de agora não é simplesmente fazer as coisas com esforço como você fez a sua vida inteira, sabe? Mas é você fazer as coisas com repetição e padrão, sabe? Repetição, cara. Repetição, isso aqui gera novos fluxos de vida, digamos assim. Quando você se coloca em movimento repetido, isso gera um novo padrão comportamental. Novos comportamentos novos geram pensamentos novos. Novos pensamentos geram emoções novas. Então, o que você precisa fazer é, a partir de agora, cancelar a autoimagem negativa e colocar uma positiva. Então, é você começar a anotar o que você acredita sobre o amor, o que você acredita sobre dinheiro, o que você acredita sobre inteligência. Você precisa mudar os seus altos conceitos das coisas que acontecem com você, mas também mudar os seus altos conceitos de si mesmo. Então, cara, você realmente precisa cancelar todo tipo de pensamento que vai contra você. Então, você não pode mais simplesmente falar coisas negativas a respeito de si mesmo em nenhum momento. Você tem que simplesmente cancelar isso, sabe? Porque senão você vai viver ciclos negativos de prisão. É literalmente isso. Então, a partir do momento em que você faz tudo isso, você vai ter que também estar protegido, digamos assim, do último ponto que eu vou falar sobre a lavagem cerebral, do seu ambiente, cara. Muitas pessoas vivem em ambientes que não são bons. Ambientes de trabalho, ambientes de família, enfim, ambientes como um todo. E isso é interessante, porque você vai ter que se blindar sobre isso, sabe? O ambiente, ele dita as regras da sua vida, basicamente. Até o momento em que você não toma consciência dele. Então você pode estar em um ambiente de trabalho que as pessoas todas lá trabalham muito, ou que literalmente todo mundo tem crença de que dinheiro é difícil, qualquer coisa do tipo assim, sabe? E literalmente você precisa fazer um afastamento disso. Não se trata, assim, se você ainda não tem oportunidade, não se trata simplesmente de sair disso, mas se trata de se afastar, pelo menos mentalmente, daquilo que as pessoas acreditam. Então você tem que relembrar-se de que as pessoas, na verdade, são programas. As pessoas são programas, as pessoas são aquilo que elas foram ensinadas. Então, não as condene, sabe? Porque se você se condenar as pessoas do seu ambiente, você acaba se condenando junto. E esse é o paradoxo do ambiente. É aquela coisa de, não quero estar, mas se eu condenar, eu me condeno junto. Então, não as condenem, porque literalmente, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, o ambiente é simplesmente uma programação. Então, por exemplo, cara, se a tua família briga demais, se você vive em uma casa de brigas, ou se as pessoas são rixosas, ou se elas falam mal, ou se elas falam coisas que te machucam, seja no trabalho, seja na família, qualquer lugar, você tem que se afastar e não julgá-las, porque o que você tem que perceber é que elas não estão falando de você, elas estão falando sobre aquilo que elas acreditam, os programas que elas têm instalado dentro delas. Nada além disso, nada para além disso, entendeu? Então, vamos lá, vamos recapitular aqui todos os pontos desse vídeo para fazer uma lavagem cerebral completa, atualizada 2025 com hack Luke Patcher. Não sei se você fazia isso quando você era criança, cara, de instalar hack nos jogos, enfim. Isso aqui é tipo instalar um hack na sua própria cabeça. Vamos lá, a gente tem a sugestão, que é tudo aquilo que você ouviu que te sugestiona. Você tem que escolher as suas sugestões. Você depois tem as suas crenças, que são as lentes que você vê o mundo. Depois disso, você literalmente tem a sua imagem, ou autoimagem, ou autoconceito, ou conceitos que você tem sobre você e sobre os outros. E por último, você tem o ambiente, que você tem que se distanciar caso seja negativo, porque as pessoas ali são simplesmente programas. Então, a sugestão é aquilo que você ouve do mundo, que você acredita porque te sugestionou. As crenças é tudo que você faz para caber dentro daquilo que você acredita, porque você foi sugestionado, mas você pode mudar. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de mudança, não é um vídeo de apontar coisas, mas é um vídeo de falar. Agora você escolhe o que acreditar. A sua autoimagem e os seus autoconceitos que você tem sobre tudo, você tem que reanotar e deixar de ser uma pessoa que os outros disseram ou que você acredita ser sobre você mesmo. E por último, você tem que mudar o ambiente. Se você não pode sair do seu ambiente, apenas se afaste dele, entendendo que as pessoas são programas. Esses aqui são os elementos principais de uma lavagem cerebral completa, cara. Literalmente é isso. Bom, se você chegou até aqui, literalmente eu preciso saber que você chegou até aqui. Então, se esse vídeo foi útil pra você, se isso tudo foi bom, comente aqui embaixo. O mundo é reflexo, pra eu saber que você chegou até o final, que você é uma pessoa especial, muito diferente das outras 99% das pessoas que não chegaram. Valeu, é um prazer te ter por aqui. Eu me chamo Taufik, aqui eu falo de filosofia, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Tamo junto.